acontecendo no início de forma improvisada, agora de forma mais organizada. Tio Celso. É uma pena que depois que o problema acontece, as coisas são tratadas assim de forma até liviana. A Sanepar, de forma nenhuma, menosprezou o problema. Nós tomamos todas as medidas, projetamos estação de tratamento adequada para isso. Agora, na medida que esse problema acontece, eu não vejo que haja vantagem nenhuma em ficar chovendo no molhado, de discutir sobre uma decisão tomada, sobre uma obra construída. A Sanepar prefere discutir soluções para o problema, muito aceita e são bem-vindas contribuições de técnicos no sentido de ajudar a solução do problema. Estamos trabalhando junto com a comunidade, junto com as prefeituras, junto com o órgão ambiental, no sentido de minimizar o problema desde o momento que ele aconteceu. Então a Sanepar, de forma nenhuma, você entende ou aceita esse tipo de colocação, porque nós estamos absolutamente tranquilos de ter tomado todas as medidas possíveis no tempo certo. Agora, tem fatores, tem variáveis que não são controláveis. Por exemplo, nós estamos tendo um inverno absolutamente atípico, com temperaturas elevadas, o que está fazendo com que essa formação de algas, que de fato era prevista, tivesse se antecipado a construção dessa nova estação de tratamento. Isso é uma realidade incontestável, uma realidade que fica por conta de um fato da natureza. Ninguém, absolutamente ninguém, é capaz de poder dizer que isso não aconteceria, bem como poderia ser capaz de prever que isso fosse acontecer. A qualidade da água continua sendo atestada pela Sanepar? Isso é o mais importante de tudo, Erivelto. Nós tivemos a maior preocupação desde o momento que começou a se mostrar uma crescente muito grande a proliferação dessas algas e nos certificar de que nós teríamos um produto que não oferecesse nenhum tipo de risco à população que consome. E quanto a isso, eu acho que é o que tem de importante para dizer nesse programa, que a população pode consumir essa água sem absolutamente nenhuma preocupação, uma vez que a Sanepar garante, e isso nós estamos dizendo, não sozinhos, nós temos as secretarias de educação que nos fiscalizam, e mais do que isso, nós temos aí o acompanhamento do que acontece em termos da área médica, área de saúde do município ou das regiões. Absolutamente nada mudou nesse sentido desde que a água, mesmo a água tendo adquirido esse problema de sabor e gosto. Nos preocupa quem diz ao contrário, quem tenta até fazer algum sensacionalismo ao contrário. As pessoas, se deixarem de consumir a água da Sanepar, embora com esse desconforto do cheiro e do gosto, e passarem a consumir água de poços, de minas, de outras fontes, com certeza vão estar correndo um risco muito grande de consumir uma água contaminada. E isso é tudo que nós não queremos, e é para isso que nós apelamos a toda a divulgação possível, ser transparente nesse processo, para que a população não sofra as consequências de uma má informação. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente vai ver que a poluição pode matar um dos rios que abastece Maringá. Nós voltamos já já. Várias cidades da região de Maringá, abastecidas pelo rio Pirapó, também podem ter sérios problemas com a qualidade da água dentro de pouco tempo. Além de lixo e esgoto doméstico, o rio recebe inseticidas. O primeiro filete de água do rio Pirapó nasce no centro de Apucarana. Alguns metros depois das principais nascentes, poluição. Entulhos encobrem o banhado. Quando a água sai do subsolo, ainda no perímetro urbano, outra surpresa. Esgoto clandestino que mistura resíduos domésticos e industriais. Até a estação de captação em Maringá, o Pirapó percorre 55 quilômetros e atravessa 9 municípios. Em todos, sinais da ação do homem. As reservas florestais e as matas ciliares desapareceram da margem do rio. Um dos principais problemas do Pirapó é o assoreamento. Como ele atravessa uma região tipicamente agrícola e com pouca mata ciliar, a erosão dos sítios e fazendas traz terras que se acumulam no leito do rio. Neste trecho, por exemplo, o assoreamento dividiu o Pirapó em duas partes. Os afluentes também têm problemas. Em Sarandi, a água que saía desta lavanderia, uma mistura de tinta e detergente, chegava até o Ribeirão Cane, um dos afluentes do Pirapó. A poluição dos lixos e agrotóxicos, o desmatamento e o uso incorreto do solo estão acabando com a vida do rio. Segundo pesquisas da Universidade Estadual de Maringá e da Sanepar, se não houver ações efetivas de recuperação, o Pirapó pode desaparecer em menos de 20 anos. A tendência é uma degradação cada vez maior e essa degradação ela pode inviabilizar o abastecimento de água, porque
O abastecimento ele depende de fatores como, por exemplo, a quantidade de produtos químicos que você pode aplicar para o tratamento. Em Cascavel, as reclamações sobre a qualidade da água foram tantas que os vereadores criaram uma comissão e investigaram o sistema de distribuição. O resultado mostrou água imprópria para o consumo e aumento abusivo nas contas. Na casa do aposentado Dorival Bonadiman, durante 4 meses a falta d'água foi um problema constante. A fatura mensal, em média R$ 12,00, em fevereiro deu um salto, R$ 24,00. O resto da leitura faltava água na semana toda, até 3 vezes no dia. Enchia o tanque para lavar roupa, tinha que jogar fora, que não dava nem para lavar roupa, né? E para tomar muito pior, não? Um grupo de vereadores criou uma comissão especial para investigar a situação. Com laudos técnicos da Fundetec, Fundação de Desenvolvimento Tecnológico de Cascavel, foi constatado que o nível de coliformes fecais em alguns locais onde deveria haver tratamento de esgoto era 4 vezes maior do que o máximo permitido pelas leis ambientais. O próximo passo da comissão de investigação formada na Câmara Municipal é entrar com uma ação civil pública contra a Sanepar. O relatório final dos vereadores aponta 3 falhas graves nos serviços prestados pela empresa. Aumento excessivo nas tarifas de água e esgoto. De 99 para 2000, a tarifa aumentou 13%. Este ano, a alta foi de 10,7%. Serviços que não atendem às necessidades da população e falta de investimento que se reflete em problemas ambientais. Um levantamento nos documentos da empresa levou os vereadores a uma conclusão. Houve, a partir de 97, após a privatização ou a venda de uma parte da empresa, uma mudança de comportamento, visando uma lucratividade maior da empresa, e isso em detrimento ao caráter social. De uma maneira geral, Sr. Celso, como é que a Sanepar coloca a qualidade da água que é fornecida hoje ao paranaense? Bom, veja, nós sofremos sérias consequências do descontrole ambiental. Quer dizer, o ser humano tem utilizado muito mal os recursos naturais. Aonde quer que você vá, pelo estado do Paraná e talvez até pelo Brasil todo, nós vemos uma degradação ambiental muito grande. Em áreas rurais, quando existe uma aplicação descontrolada de defensivos agrícolas, de fertilizantes, e em áreas urbanas com o crescimento desordenado da população. E a Sanepar, como usuária desses mananciais, sofre as consequências. O que se tem tentado e se conseguido fazer, na grande maioria das vezes, é conviver com essa situação. Às vezes a situação foge até o controle, a tecnologia disponível não nos permite fazer uma solução adequada. Mas a nossa preocupação é sempre não oferecer risco à saúde da população. Bom, a gente mostrou todo tipo de sujeira no rio Pirapó, no rio Passaúna, em barragens que cortam, né, em várias cidades do estado. Qual é a responsabilidade que as prefeituras têm nessa poluição? Olha, eu posso falar para você da Prefeitura de Pinhais. Nós estamos lá à frente há 6 meses da Diretoria do Meio Ambiente e temos tomado todas as providências com o rigor da lei. Nós já tiramos lá 18 barracos dentro da mata ciliar do rio Palmital, que é um rio de abastecimento. Já tiramos 8 barracos de invasão clandestina do Jardim Graciosa, onde tem 46 fontes de água para o abastecimento humano. Então, nós, em Pinhais, estamos fazendo o dever de casa. Tá? Fazemos, inclusive, com dificuldades, mas nós temos um incentivo do ICMS ecológico que nós queremos manter. Então, os municípios que compõem, principalmente a barragem do Iraí, têm responsabilidades concretas com a preservação daquele local, né? Nós preferimos preservar, conservar, do que usar produto químico para tratar. É um pouco de responsabilidade também dos municípios, encerrando rapidamente? Com certeza absoluta. A Sanepar, da mesma forma que não paga por essa água que utiliza, porque ela é um bem natural, um bem público, ela não transfere custo disso, a Sanepar cobra apenas pelo processo de tratamento e distribuição, mas por outro lado também não recebe nada, da mesma forma que os municípios. Os municípios recebem o ICMS ecológico e nesse sentido eles têm até a obrigação de investir esses recursos justamente na proteção, na preservação do meio ambiente, para utilização pela coletividade. E pensar no futuro, né? E pensar no futuro. Tá certo. A gente agradece a participação aqui no Globo Comunidade e o programa volta no domingo que vem. Tenha uma ótima semana.
Boa noite. Amostras da água que abastece a região de Curitiba foram recolhidas hoje para exame. Desta vez, a análise da qualidade da água foi pedida pela Câmara de Vereadores. O trabalho começou pela estação do Passaúna, responsável pelo abastecimento de 33% de Curitiba e região metropolitana. Outra unidade de tratamento visitada foi a do bairro Tarumã. Nesta casa, os técnicos colheram amostras da água que sai das torneiras. Representantes do Ministério Público acompanharam toda a coleta. A iniciativa foi de vereadores através da comissão que investiga a qualidade da água em Curitiba. Além disso, a Câmara começou a discutir como fiscalizar melhor o abastecimento de água na cidade. Nós também pretendemos criar uma agência reguladora que vai fiscalizar permanentemente a qualidade da água em nossa cidade. Outro ponto de coleta foi o Rio Iraí. A represa fica a poucos quilômetros deste local. Em 7 dias, o resultado da análise será apresentado. O material recolhido vai ser analisado pela própria Sanepar e pelo laboratório do Senai. A ideia é comparar os resultados. Um laboratório independente, nós vamos realmente averiguar se essa água não causa problema para a população. É isso que nós queremos saber.